todas que se vão encontrando por aqui na página do Descobrimos. Hoje vamos estar aqui à conversa com a Raquel Marques sobre educação e família, ideias e recursos. É um privilégio enorme podermos escutar a Raquel, uma mãe muito empenhada, muito interessada e que tem sempre ideias fabulosas, coisas que leu, que aprofundou, que experienciou, que viveu. E então é mesmo com muita alegria que estou aqui para fazer este tempo de conversa com a Raquel e com este objetivo hoje muito claro de podermos contribuir para que outras famílias se inspirem, se fortaleçam nas escolhas que estão a fazer para os seus filhos. Estamos sempre a fazer escolhas, é alguma coisa que vai sempre acontecendo. E portanto, eu já tenho aqui a Raquel e vou chamar a Raquel para falarmos um bocadinho então sobre educação e família, ideias, recursos. Ainda antes de chamar a Raquel, muito rapidamente dizer que esta ideia também surge porque estou a desenvolver uma mentoria no Descobrimos Prime, precisamente sobre a importância. A última sessão é uma mentoria de 3 sessões, a última sessão foi sobre a importância dos afetos na educação. E é sempre tão interessante podermos conversar com a Raquel também sobre esta matéria. Então, vou chamar a Raquel para podermos iniciar com muito interesse e com muita vontade este tempo de contributo para estas partilhas. Vai ser uma conversa entre mães, acima de tudo. Então, vamos vendo. Ok, vamos aqui. Já estamos aqui a entrar, já há sempre estes minutinhos, mas sempre com muito entusiasmo. Oi, Estás-me a ouvir? Raquel! Olá! Estou a ouvir, muito bem, olá! Eu ando sempre aqui às Olá, cabeçadas com a câmara. És tu e Mas eu acho e que muitos consigo, de meu nós. Deus. Estás boa? Estou muito bem, e tu como estás, Raquel? Também. Ranhosa, estou constipada, mas estou bem. Espero não ter Olha, aqui um mas não se ataque de nota. tosse. Olha, se tiveres também, vamos, estes encontros aqui do Descobrimos, aqui às quintas-feiras, têm sido Sim. com muita espontaneidade. E ainda na semana passada Sim, tive a eu conversa sei. com a Marina e também falámos um bocadinho de que a vida pode entrar aqui por este tempo adentro e se Sim. calhar comece mesmo por isso, não é? Por esta naturalidade e por este gosto que tenho Sim, em estar a claro. conversar contigo, ok? E Sim. dizer-te, Raquel, que esta ideia, esta vontade de ter convidado uma segunda vez é porque eu sinto que nós, por vezes, quando nos encontramos, temos conversas muito ricas e muito profundas É e eu fico verdade. cheia de vontade. É verdade. Fico cheia de Eu vontade adoro conversar contigo. Obrigada, Raquel. E eu acho que tu tens uma... Eu não vou ser modesta, está bem? Mas também não vou inventar. Eu acho que tu tens uma riqueza tão grande, tu sabes isso, não é? Já não é a primeira vez que digo isto, mas tens uma riqueza tão grande naquilo que vais procurando, no que vais buscando, naquilo que vais experimentando, na naturalidade com que tu exerces o teu papel de mãe. É algo tão teu, tão natural, tão Tu deixas-me simples. sempre... Tu Não, deixas-me sempre envergonhada, mas pronto. Não, mas não é essa a intenção, tu sabes, é um bocadinho, aqui Sim, a intenção sei. é acima de tudo que quem vai passando aqui por este tempo de conversa também possa aperceber-se de que este tempo pode servir para que outras mães se sintam também empoderadas, acompanhadas. Quantas vezes, não é? Nós às vezes conversamos sobre isso as duas, quantas vezes nós temos dúvidas, incertezas, reconhecemos que, enfim, que temos que mudar. Então, Raquel, deixa-me fazer-te a primeira pergunta e passo-te a palavra. Sim, ok. Que é precisamente quando tu te iniciaste, não é? Quando, recordando assim os teus primeiros tempos de mãe, não é? Já lá vão, que é 20, 21 anos. Os tempos mãe de pela primeira mãe, vez? de mãe, sim, fui mãe pela primeira vez há 20 anos, sim, Okay, de mãe, fui há 20 ótimo. anos, sim. Ok, então ia pedir que partilhasse um bocadinho como é que foram as tuas primeiras inspirações, como é que tu recordas esses primeiros anos enquanto mãe, Eu acho que e o que é que te inspirou para dares assim, para iniciares, para teres as primeiras convicções? Sim.
Bem, eu era uma pessoa completamente diferente da pessoa que sou hoje, não é? Eu e o meu marido, o Zé também era uma pessoa completamente diferente. Por isso, quando nós tivemos a primeira filha, não estávamos muito inspirados em nada, não seguíamos nada, não tínhamos noção nenhuma do que é que nos esperava e do que é que íamos fazer. E pronto, e a nossa parentalidade foi muito mainstream, foi uma parentalidade muito normal, igual à das outras pessoas todas, porque até éramos bombardeados com aquelas ideias de não pegar demasiado ao colo, do não pegar quando está a chorar, do pôr a dormir no seu quarto. Por isso, essa foi a minha parentalidade quando tive a primeira filha há 20 anos atrás. E só depois neste caminho, só com a descoberta, com alguma descoberta interior, confesso, porque havia qualquer coisa em mim que me dizia que aquilo de pôr os filhos na escola todos os dias e de eu ir trabalhar todos os dias não me fazia feliz, não me preenchia. E eu acho que foi a partir desse momento em que eu comecei a sentir essas inquietações que comecei a procurar outras inspirações diferentes e procurar outro caminho que me satisfizesse. Mas não foi logo, infelizmente não foi logo. Acho que a Madalena, a minha filha mais velha, ainda teve que aturar uma mãe rabugenta e chata e algo controladora, que é uma coisa que eu tento não ser agora, pelo menos, acho que não faz parte da minha forma de ser, mas foi um trabalho interior de largar muita coisa, muitas ideias pré-concebidas para conseguir chegar onde cheguei na relação com os meus filhos, que neste momento, modéstia à parte, eu sinto-me muito tranquila com a relação que consegui criar com eles ao longo dos anos. Mas não foi essa a parentalidade que eu apresentei logo à minha primeira filha. Mas a grande diferença foi quando começámos, quando nós percebemos que a escola não nos servia, aí foi mesmo esse o ponto. Quer dizer, o primeiro ponto foi quando eu percebi que ir trabalhar todos os dias me deixava de rastos e que precisava de mudar alguma coisa e depois mudámos para os Açores, vivemos quase 3 anos nos Açores como família, em que eu tive muito mais tempo para estar com os meus filhos e aí quase que houve uma zanga com a escola e uma necessidade de fazer um caminho diferente. E foi nessa altura que coincidiu com o nosso regresso para aqui, para Portugal continental, não é? para Sintra, e esse momento coincidiu com o momento em que eles saíram da escola. E foi aí que começou a minha grande descoberta, já foi há 10 anos isso, e foi aí que começou a minha grande descoberta por uma parentalidade completamente diferente e por uma forma de estar com os meus filhos completamente diferente, que me aproximasse mais deles, que me aproximasse mais de mim própria, porque eu, enquanto trabalhava, eu nem tinha tempo para pensar muito no resto das coisas na vida, era sobreviver e levá-los à escola e ter alguém que tomasse conta deles quando eu não estava, porque eu ainda por cima trabalhava nos aviões, era assistente de bordo, fui assistente de bordo durante 12 anos e por isso muitas vezes eu não estava mesmo cá durante vários dias seguidos e era o pai que cuidava deles ou então teríamos que pagar alguém que ficasse com as crianças. Então era assim uma vida completamente louca e nessa altura eu percebi que tinha que mudar, sim. Raquel, deixa-me pegar em duas ideias que tu já lançaste já muitas, mas uma delas é que descobertas foram essas, que é que tu consegues pelo menos assinalar como nestes 20 anos de maternidade, e há bocadinho não te apresentei, mas apresentar-te também como mãe de quatro filhos, não é? O que também é algo que faz parte da tua identidade. Mas uma das ideias é que descobertas é que podes partilhar, não é? Foste descobrindo, o que é que foste descobrindo. Sim. E a segunda ideia é também uma coisa que tu quase disseste assim despercebidamente, mas que eu também gostava de pegar, que é a importância de nos descobrirmos a nós próprias enquanto mães e o quanto esse processo de descoberta de nós enquanto mulheres, enquanto mães, depois também favorece a forma como atingimos esta relação, não é? Com os nossos filhos, como isso vai acontecendo. Sim. Mas começando pelas descobertas, que descobertas é que tu sentes que podes assinalar? Em relação aos meus filhos, na forma como eu estou com eles, na altura eu descobri que não era preciso controlar tanto e nesse aspecto de controlar tanto houve um momento, um amigo que me recomendou um livro que eu ainda hoje tenho e que recomendo a toda a gente, estou sempre a recomendar, que eu posso mostrar que eu tenho aqui comigo, porque ainda por cima eu baralho os nomes todos dos livros, então eu fiz questão de escrever os que não tinha aqui ou então de trazê-los comigo para não me esquecer dos nomes. E então este livro do Alf Cohn,
que eu já acho que já o mostrei uma vez, que é o Unconditional Parenting, que é um livro que fala exatamente sobre a forma como nós podemos educar os nossos filhos quando o nosso amor é incondicional, ou seja o que for que eles tragam, a bagagem que eles tragam com eles, nós vamos amá-los de qualquer maneira, eles sejam bons alunos ou maus alunos, sejam aquilo que nós gostaríamos, porque eu acho que quando temos o primeiro filho temos sempre assim uma ideia na cabeça do que é que gostaríamos que ele fosse ou viesse a ser, da pessoa que ele possa vir a ser. E depois às vezes eles não são nada disso que nós tínhamos posto na nossa cabeça e é preciso uma descoberta de como aceitar aquela criança que ali está, porque nem sempre é fácil. E para além de que quando temos 4 filhos, eles são todos diferentes uns dos outros e nós temos que aprender a aceitar cada um deles na sua individualidade. Então este livro foi uma ajuda enorme porque ensinou muitas coisas como as guerras que nós comparamos com eles, com os banhos, com as refeições, com a roupa que eles querem vestir, com as pequenas escolhas que eles fazem no dia-a-dia, que na realidade não têm importância nenhuma e são uma guerra que nós compramos só porque achamos que é uma guerra de poder. Porque achamos, nós temos que os ensinar, nós temos que dizer que está no inverno e ele tem que vestir o casaco, mas se ele não tem frio, porque é que ele não vai de t-shirt? Podemos levar o casaco debaixo do braço e se ele tiver frio, toma, está aqui o casaco. Ou se ele quiser andar descalço, bem, este é um tema complicado, porque o Simão anda descalço durante anos e anos, não é? E quando eles não querem comer a sopa, ou quando eles não gostam da comida que nós fizemos, ou quando não querem tomar banho, e que são coisas que se nós pararmos e pensarmos na relação que estamos a criar com eles, podemos pensar, eu estou a comprar esta guerra para quê? O que é que isto me vai trazer de bom? O obrigá-lo a tomar banho, ou obrigá-lo a vestir-se, ou obrigá-lo a comer o que eu pus na mesa. O que é que isto está a fazer? Está a afastá-lo de mim, está a afastar-me dele, está a criar uma barreira entre nós. Então, não quero comprar esta guerra. E isso foi uma aprendizagem que eu tive de fazer e este livro ajudou-me muitíssimo, muitíssimo nesse trabalho. E pronto, eu consegui fazer esse caminho, mas foi preciso aqueles momentos de realmente, para que é que eu estou preocupada com isto? Se ele tem o cabelo comprido ou curto, se a roupa está a condizer, se ele está vestido ou despido, ou o que é que me interessa isso na minha relação com ele? E a tentar perceber muitas vezes são coisas nossas, não é, Raquel? Nossas. Muitas vezes são coisas nossas, não é? Sim. São ideias Falávamos pré-feitas. um dia deste, não é? Falávamos um dia deste. E desculpa, não te queria interromper, mas já que acabei de interromper com o entusiasmo, dizer-te que estás-me a fazer lembrar precisamente um aspecto que falámos agora muito recentemente nas nossas conversas, em que a dada altura referíamos, não é? Que parece que há assim uma dialética entre quanto mais queremos absorver os nossos filhos perto de nós e à nossa maneira, mais parece que os perdemos e quanto mais espaço damos, não é? Mais parece que essa ligação existe e nós as duas já temos filhos, tu tens maior variedade de idade, mas já temos filhos crescidos, não é? E isso é uma coisa que às vezes constatamos, o quanto essa ligação e essa atenção à ligação que desejamos criar com eles, não é? Que eu acho que qualquer mãe o pai deseja, não é? Sim. O quanto muitas vezes surge naturalmente porque há um espaço que lhes é dado precisamente nessas não-guerras que decidimos conscientemente não tomar. Sem dúvida, porque muitas vezes, como tu disseste, são coisas nossas, são coisas que estão cá dentro de nós, coisas que cresceram connosco ou que estão connosco porque fomos assim que fomos educados e nunca nos questionámos o porquê, não é? Mas uma coisa que eu acho que é importante, que é óbvio que é importante, é o pai e a mãe estarem de acordo e conseguirem chegar a esse caminho, não é? Eu tive muita sorte com o homem que é o pai dos meus filhos e que ainda está comigo há 20 e tal anos. E tive muita sorte porque ele vai no mesmo caminho e concorda e confia completamente em mim. E sem isso também não era possível, não é? Quando nós queremos fazer um caminho de maternidade, se o pai não concorda, é muito mais dito, Silvia, não sei se é a minha internet, se é a tua. Sim, foi aqui não interessa, continua, houve aqui um breakzinho pequenino, sim, mas não faz mal. Já estamos outra vez, tudo bem. Sim, mas então essas descobertas foram importantes, sim. Agora, qual foi a outra pergunta que tu me fizeste, que eu já me esqueci? A outra pergunta não faz mal. Era um bocadinho esta ligação que tu sem querer até foste desenvolvendo, não é? Esta ligação entre a nossa própria descoberta sobre nós próprios, quem nós somos enquanto mulheres,
enquanto pessoas e enquanto mães, não é? E há esta ligação que está muito ligada a isto que se calhar estamos a falar agora, não é? Que é o que é quando compramos uma guerra, utilizando a tua expressão, estamos a comprar o quê? Estamos a comprar uma insistência sobre algo que não está por resolver em mim própria? Ou estou de facto centrada naquilo que pode ser a melhor resposta para o desenvolvimento daquela criança naquele momento, sendo que as coisas não se dissociam totalmente, não é? Penso eu, mas exato. Um bocadinho isto. Mas uma coisa que é preciso essa descoberta, porque disseste exatamente, nós quando compramos essas guerras, também é porque nos disseram sempre que nós temos que educar os nossos filhos e tem que haver limites e tem que haver, disciplina, que são palavras que me põem um bocado maluca, mas pronto, que é a questão da disciplina, dos limites, da educação, da forma como eles falam connosco, como eles nos respondem, que às tantas só criam barreiras e barreiras em cima de barreiras, não criam a relação, não ajudam nada a criar a relação. E quando nós nos despimos disso tudo e quando nós pensamos realmente o que é que eu quero ser para os meus filhos, que tipo de mãe é que eu quero ser para os meus filhos, isso cai tudo, não é? Cai, porque nada disso tem importância nenhuma. O que eu quero é que eles venham ter comigo e falem da vida deles e me falem dos seus sofrimentos, das suas alegrias, das suas questões, das suas dúvidas, das coisas grandes, não é? Se a roupa está frio ou se está calor, ou se tomaram banho ou não tomaram banho, isso não interessa nada. E por isso é que é preciso esse trabalho de nós nos conhecermos como pessoas e dizer, ok, isto não é meu, isto não é meu, isto pertence àquela criança, não é meu. Eu tomo conta do meu banho, da minha roupa, do que eu preciso de comer. Claro que também temos que educá-los, como é óbvio, não é? Mas é despirmos-nos desses preconceitos todos que nos foram incutidos ao longo da vida e criarmos a relação, que como tu muito bem disseste, e eu concordo totalmente, é quanto mais os obrigamos a estar aqui debaixo da nossa asa, mais eles fogem, não é? E quanto mais liberdade de escolha lhes damos, mais eles vêm ter connosco. Até porque nós queremos crianças capazes de tomar decisões, não é? Autónomas, começam olha, nessas pequenas decisões autónomas, exato. Sem dúvida. Eu vou-te fazer uma pergunta provocadora, que não é, que tu sabes que não é minha, mas que eu acredito que te façam muitas vezes e acho que é mesmo giro poder ouvir a tua resposta aqui. Então, estás a falar de muita permissividade, os teus filhos podem fazer tudo o que quiserem. Olha, um dia destes falávamos disso, sim, um dia destes sobre essa questão exatamente num grupo de amigas e que houve alguém que disse quem tu pensa que eles fazem mesmo tudo o que querem e que tu não tomas conta deles, que tu não os educas. Mas a verdade é que eu tive essa conversa com o meu filho Lourenço, que tem 16 anos, e perguntei-lhe, e ele disse-me, eu acho que sim, que basicamente eu faço o que quero, porque de facto há diálogo entre nós todos e mesmo quando há qualquer coisa que eu não quero que aconteça, eu explico-lhes porquê. E uma coisa muito interessante, por exemplo, que eu posso dar um exemplo concreto, nas saídas à noite, quando nós dizemos aos nossos filhos que não bebas ou não... Às vezes eles dizem, não te preocupes que eu não bebo nem vou fumar. Eu digo, mas não é essa a minha preocupação. A minha preocupação não é que tu não bebas, tu até podes beber. A minha preocupação é que tu bebas demais e que fiques vulnerável perante alguém que possa querer fazer-te mal. É essa a minha preocupação. É que algo te possa acontecer, não é que tu apanhes uma bebedeira e estejas para ali a rir-te a noite toda, se for preciso eu vou-te lá buscar. A questão não é essa. É quão vulnerável eles podem ficar com uma bebedeira e o que lhes podem fazer mal. E então eles perceberem isto, que a nossa preocupação não é pelas figuras que eles vão fazer ou pelo que as pessoas possam pensar deles, mas pela situação de perigo em que eles podem encontrar-se. E quando nós temos este tipo de conversa e lhes explicamos isto, eu acho que eles percebem melhor quais são as nossas preocupações e que não é que não estamos preocupados que eles não estejam à altura das nossas expectativas, mas que nós simplesmente estamos preocupados com o bem-estar deles, só isso. E com o telefona-me se não fores dormir a casa, porque eu só preciso de saber se posso dormir uma noite descansada ou não, porque eu tenho que dizer isto às vezes. Se ninguém me diz nada, eu não consigo dormir a noite toda sem saber se a minha filha vai chegar ou não vai chegar. Vou brincar contigo dizendo, assim, para quem nos for ouvindo, que a Raquel está obviamente a falar dos filhos mais velhos, não vai haver mais aqui velhos. Alguém... Estou a brincar com outra 7 vez, anos. Deve cerveja ao jantar. Não, mas é que é muito importante, não é? Também por causa deste, que nós às vezes falamos disto, não é? O quanto... Sim. Se houver consciência e atenção, e também com muita consciência, é uma das coisas que refiro e que acho que volta a repetir aquilo que do início, que é,
eu vejo-te mesmo como uma mãe que está sempre em busca, não é? E lês e procuras e questionas. Portanto, apesar de alguma forma, reconhecer exatamente aquilo que tu disseste, que é eu neste momento estou tranquila com a forma como me relaciono com os meus filhos, eu também sei, porque te conheço, que há uma busca constante, não é uma busca desenfreada e ansiosa, é uma busca tranquila, mas há uma curiosidade natural e tranquila, não é? Sobre o que há mais, Sim, uma sim, permanente claro. descoberta, não é? Que eu acho muito, muito interessante. E ao escutar-te agora também com essas questões relacionadas com a permissividade, que não é permissividade, sabes que é uma palavra que eu pessoalmente gosto muito nesta dinâmica da parentalidade, que é a palavra segurança. Eu, Sim, eu utilizo-a muito, ou pelo menos trago-a muito à minha mente, muitas vezes para definir para mim própria se os meus comportamentos estão de facto centrados na parentalidade ou em algum medo exacerbado que vem da minha parte e que pode ser demais, não é? Para aquilo que quero gerir com os meus filhos. E descubro muitas vezes a resposta nesta questão da segurança, da relação. Aliás, deixa-me contar também que muitas vezes aquilo que eu também explico aos meus filhos, muitas vezes nessa dinâmica de maior autonomia é, sabes, somos uma dinâmica familiar. E às vezes até lhes explico que eu e o pai também contamos um ao outro onde é que estamos, se vamos chegar mais tarde. E não é por uma questão de controle, é por uma questão de dinâmica familiar, em que de segurança, gostamos como de tu perceber disseste. que há essa segurança, não é? De que se for necessário alguma ação, Exatamente, não é? exatamente. Nós sabemos e conhecemos e sabemos, e outra palavra Exato. que trago aqui é o conhecimento, não é? Raquel, vou pegar numa coisinha que disseste logo no início, Sim, porque também acho que pode ficar aqui alguma curiosidade para quem nos for vendo, que é, tu a dada altura a minha pergunta foi sobre o que é que te inspirou no início, e tu trouxeste muito esta questão, por palavras tuas, de alguma forma teres optado por dedicar mais tempo com os teus filhos do que sim, num determinado período da tua vida acontecia, não é? Esta sim, relação entre a tua dinâmica profissional sim. e a tua dinâmica enquanto mãe, não é? Então eu Uhum. queria trazer um bocadinho isso, não é? Que descobertas é que tu Sim, fizeste enquanto mãe aí? ok. Enfim, Então a força. grande descoberta foi que, e é muito interessante, porque eu acho que já estava dentro de mim essa necessidade de estar com os meus filhos, mas eu tinha aquela pressão toda de fora de que nós temos que ir trabalhar todos os dias, portanto não há hipótese, nem sequer pensava nisso, eu não pensava, mas agora eu sei que já estava dentro de mim, porque sempre que eu podia, por exemplo, eu tirava licenças sem vencimento para passar o verão com eles em casa, era uma necessidade que eu tinha, eu queria mesmo estar com eles. E mesmo quando eles ainda iam à escola e havia famílias que diziam estou desejosa que acabem as férias para eles irem todos para a escola, que já não os posso nem ver, eu só dizia, mas eu estou tão bem aqui, para mim isto continuava para sempre. E eu nem imaginava que era possível continuar para sempre, não é? E sentia uma angústia enorme quando tinha que ir trabalhar, era mesmo doloroso para mim, mas era inconsciente, era um doloroso quase inconsciente, eu não percebia bem isso. E só descobri isso quando realmente pude tomar a decisão. Foi quase como se despisse assim um peso que estava em cima de mim e agora sim eu sou a pessoa que sou realmente, posso ser a pessoa que nasci para ser. E percebi nessa altura que eu descobri que como a maternidade era uma coisa importante para mim e como isso me realizava totalmente como pessoa. E sim, isso realiza-me completamente como pessoa. Não quer dizer que um dia quando eles crescerem eu vá ficar perdida sem nada para fazer porque eu tenho 1000 coisas que eu quero fazer ainda e quero aprender e quero pôr em prática. Mas eu estou completamente realizada com este meu papel de mãe 24 horas por dia. Sim, é mesmo isto que eu quero fazer. Não consigo imaginar-me a Boa. fazer outra coisa. E essa descoberta foi muito pacificadora comigo própria, mesmo com todas as pessoas a perguntarem então, mas quando é que tu vais trabalhar outra vez? Quando é que voltas ao trabalho? Agora já não perguntam, não? Ao fim destes anos todos já não perguntam. Mas havia sempre essa pressão de uma mulher que escolhe ficar em casa com os filhos, o marido vai trabalhar, ela vive às custas do marido. Não é? Porque é um bocado esta ideia que existe de que se nós estamos em casa, vivemos às custas do marido e não fazemos nada e não temos nada nosso. Mas eu sinto que eles são tudo, eles são meus. Tudo o resto, a família, eu também cuido, para ele poder estar a trabalhar, para o pai, para o Zé poder estar a trabalhar, alguém tem que estar aqui a construir, não é? A tomar conta da nossa casa.
Portanto, hoje em dia eu tenho a certeza que o meu papel é muito importante e sinto-me confiante nele e sinto-me completamente realizada. Mas foi preciso um grande trabalho também de aceitação e de confiança para começar a fazer, sim. Que bom esse testemunho, até porque me apetece contar aqui que muitas vezes há esse mito, não é? Parece que os maridos das mulheres que ficam em casa é que impuseram às mulheres ficarem em casa. Exato, parece não é uma escolha. E eu confesso que passei um bocadinho também pelo mesmo que tu já contaste aqui, que é há muitos anos atrás, ainda antes de ser mãe, eu lembro-me de ter ouvido uma ou duas pessoas conhecidas, pouco próximas, dizerem, não, eu optei por ficar em casa, e eu própria não compreendia isso, porque tinha também essa formatação essa projeção, não é, de uma determinada percurso profissional, muito ligado claro. a horários de trabalho, a tudo isso, mas agora apetece-me gritar a 4 ventos, e tu sabes isso também a meu respeito, que é, não, calma, há mulheres que optam por isto de forma consciente e é assim que estão realizadas e têm direito a está-lo, a fazê-lo sem esta pressão social. E a outra coisa que vou acrescentar, Raquel, é porque eu por acaso, agora ao ouvir-te, tomei consciência de uma coisa em mim, que é, eu estou nessa fase de os meus filhos todos já não precisarem que eu esteja tão presente assim, então estou na fase desta, não é, desta transição, digamos assim, de alguns anos em que não tive tanta atividade fora de casa, e este ano letivo, não é, estou pela primeira vez a assumir mais isso. Livre, mas é mais organizado de outra maneira. E poder deixar aqui também um bocadinho este testemunho de que as coisas surgem naturalmente, porque se estivermos bem com as nossas decisões, e não vou esconder, Raquel, que às vezes tenho aqui momentos em que tenho profundas saudades das intermináveis horas de jogos de tabuleiros em que ainda fazemos, mas agora fazemos menos vezes, porque há outra dinâmica, não é? Própria da idade deles e que faz parte. E, portanto, há esta tranquilidade, não é? De que as coisas acontecem, não é preciso corrermos de forma e não tão acontecem de um dia para o outro, não é? Vão acontecendo devagarinho. Às vezes também tenho saudades de quando eles andavam todos atrás de mim, que nem... Houve uma vez uma mãe que disse, que foi uma senhora que me conhece e que disse que era muito engraçado ver-me, que parecia uma pata com os patinhos atrás. E eu tenho sempre essa imagem na memória quando me lembro deles sempre atrás de mim, assim, que agora já não andam todos atrás de mim, embora ainda andem 3, a Madalena já não anda tanto atrás de nós, mas sim, claro. Mas tu disseste também que nós ganhamos alguma liberdade, mas eles continuam a precisar de nós de outra forma, mas como tu sabes também, eles continuam a precisar de nós quase todos os dias, nem que seja para conversar, para tirar uma dúvida, para desabafarem uma tristeza ou para desabafarem uma questão qualquer que tenham, nem que seja de trabalho, de uma dúvida qualquer, existencial, seja o que for, eles vêm ter connosco. E isso também é bom saber que continuam a vir ter connosco. E é isso que nós queremos, estamos a construir a relação para chegar a esse ponto em que eles vêm ter connosco para conversar, para pedir conselhos. Por isso é bom, continuam a precisar de nós sempre, sim. Sem dúvida. Olha, e também queria conversar contigo já sobre outra coisa que tem a ver com esta, que tem a ver também com uma conversa que tivemos há uns anos atrás e que estou a recordar agora sobre, precisamente, esta relação que temos com os nossos filhos e a forma como acreditamos que para isso contribuiu o tempo que estamos presencialmente com eles, desmistificando aqui que mesmo mães que fazem ensino doméstico, que estão em casa, etc., não estão 24 horas com os filhos, pelo menos a partir de uma certa idade, que não precisa de ser necessariamente serem teenagers. Portanto, isso também é preciso desmistificar. Mas ainda antes disso, tenho aqui um comentário, por acaso, da nossa amiga Marina, e eu sei que o comentário, mas que é uma coisa que eu sei que a Marina, provável lá Marina, se calhar colocou aqui, porque eu sei que isto nos surge muitas vezes, e eu sei que quer a mim, quer a ti, nos perguntam isto muitas vezes. E a Marina diz, quem me dera ter liberdade financeira para poder ficar em casa com os 2 filhos que tenho. Ok? Isto é uma coisa, não é? Que nós ouvimos muitas vezes, não é? Queres só contar um bocadinho o quanto não é nada? Eu posso dizer que eu não sei da vida das outras pessoas, não é? Cada um tem que saber da sua vida e tem realmente que perceber se consegue ou não consegue. Por isso eu não tenho o direito de dizer, não, tu consegues, não fazes porque não queres. Isso era
seria incapaz de dizer uma coisa dessas. Mas eu posso dizer que no meu caso concreto e na maioria das famílias que eu conheço, as dificuldades financeiras são, se calhar, o maior impedimento ou a maior dificuldade, o maior obstáculo. Não é impedimento, mas é o maior obstáculo no dia a dia. E neste momento a nossa família, o nosso pai não está cá, não é? Está a trabalhar no estrangeiro para nós podermos ter dinheiro para viver, porque cá era impossível. E passámos por uma situação mesmo muito difícil durante o confinamento, durante a pandemia, e continuámos aqui. E foi muito difícil, ainda está a ser, estamos a recuperar disso tudo. Por isso, eu acredito que se quisermos, é possível, é possível. Mas claro que a parte financeira é o ponto complicado para todas as famílias, não só para a minha, mas para todas as famílias, eu percebo. Mas eu diria à Marina que é possível, acho que é possível. E é possível também descobrirmos nessa forma eu também trabalho a partir de casa, não é? Agora, não foi desde sempre, mas também tive de fazer essa descoberta e fez parte do meu crescimento como pessoa, saber que era capaz de o fazer e que era possível, e também faz parte da relação de equipa que nós conseguimos ter aqui em casa, porque para eu trabalhar também é preciso que haja alguma organização da parte deles e alguma compreensão e algum apoio. E claro, temos que funcionar como equipa para que eu também possa trabalhar, mas é possível fazer isso. Mas claro, eu percebo as famílias que digam não consigo porque financeiramente é impossível. Ok, eu Gostei aceito, muito, eu aceito. claro, gostei muito da tua resposta porque de facto é tão importante lembrarmos isto, não é? Que no fundo eu vou traduzir pelo não julgamento, não é? O não associarmos aos outros aquilo que é necessariamente a nossa realidade. Claro, não é? Isto tem dois sentidos, não é? Isto tem dois sentidos, não é? No sentido de nunca sabemos o que é que a outra pessoa não está a sabemos, não viver ou sabemos. E se calhar não está pode a mesmo, viver, e se calhar não pode mesmo. como é óbvio, e muitas vezes. Agora, a questão aqui, voltamos a uma questão que eu, pelo menos, tenho reforçado muito aqui no Descobrimos, que é a questão da consciência, da tomada de decisões conscientes, não é? No sentido em que não estamos a fazer isto ou não há uma decisão porque outras pessoas o fazem, queremos imitar outras pessoas ou porque estou distraída e estou, enfim, embrenhada. Claro. Não é? Há aqui uma convicção e também há outra coisa que é a vida tem muitas dinâmicas, as famílias têm muitas dinâmicas e a vida tem muitas dinâmicas, não é? Portanto, também deixar aqui um bocadinho, por um lado, esta informação de desmistificação, não é? Não é necessariamente uma coisa fácil, por outro lado também esta compreensão, não é? Para as realidades, para as várias realidades que se vão encontrando, sejam financeiras, sejam emocionais, sejam tantas, não é? Claro, são todas claro. muito diferentes. Olha, Raquel, mas deixa-me... Sim, diz. Não, força. Não, eu ia dizer uma coisa muito breve, que era que houve uma pessoa que disse isso um dia destes e foi muito interessante, eu gostei de ouvir e fiquei a pensar nisso, porque ela dizia que é um bocado aquilo que eu sinto, que é nós temos que fazer o nosso caminho, procurar inspiração, mas procurando inspiração, mas fazendo o nosso caminho, não fazer o caminho do outro, fazer o nosso caminho, mas ir buscando aquilo que nos interessa e aquilo que nos faz crescer e aquilo que nos ajuda a construir algo, não é? Mas é fazendo o nosso caminho, não é fazer o caminho do outro, porque o caminho do outro é o caminho do outro, pode não nos servir. E por isso é que eu digo muitas vezes, se calhar há mesmo quem não possa, e eu acredito que há quem não possa. Olha, Raquel, pegando aqui um bocadinho, só assim um bocadinho, naquela conversa então antiga de que de alguma forma nos vamos apercebendo que há resultados, objetivos, ou que nós vemos, não é? Não sei muito bem como expor isto, mas que nós vemos na relação que temos com os nossos filhos o resultado direto do facto de estarmos com eles. E vou exemplificar antes de dar a palavra. Às vezes nós, não sei se te recordas dessa conversa, julgo que te recordas da conversa, mas como eu não te preparei para o facto de que ia puxar essa conversa, que nós a dada altura dizíamos que de alguma forma, quando não estamos completamente numa dinâmica de sei lá, de cumprimento de horários, isto é a vida real. Estava aqui real. a falar com a Matias, era... Claro, é a vida real outra vez. Desculpa, diz lá que não, tudo bem. Os últimos 5 segundos assim. Eu não ouvi, estava a falar com a Matias. Não, esta dinâmica de que, por exemplo, se há algum conflito, se há alguma questão por resolver, muitas vezes esta presença, não é? E mesmo acredito que aconteça com mães que têm horários de trabalho, não é? Mas que de alguma forma é a presença que permite que
se converse no momento, que se absorva interiormente o que é que realmente está a acontecer e que permite que depois, com isso, com essa presença, com esse tempo de dinâmicas, não é? Nós passamos a conhecer de tal maneira as dinâmicas dos nossos filhos que isso depois também permite uma gestão dos eventuais desentendimentos, conflitos, etc., de uma forma, se calhar, um bocadinho diferente, digo eu, e que depois isso também tem resultado nesta ligação que nós vamos sentindo que acontecem com os nossos filhos, pelo menos os mais velhos, não é? Que já estão noutras fases. Sim, eu em relação... não sei se me lembro, por acaso não sei se Tudo me bem. lembro. Mas sim, nós já falámos de tanta coisa tantas vezes, mas concretamente desse aspecto não. E eu não sei se em relação aos conflitos, não sei se é uma coisa muito objetiva para mim, mas eu tenho a consciência que eu tenho completamente é de um dia eu ainda estar a trabalhar e sentir que um dos meus filhos precisava de mim. E eu tomei a decisão precisava de mim porque não estava bem psicologicamente e precisava de estar ali, chorar no meu colo e estar ali comigo. E de eu tomar a decisão eu não vou trabalhar, não vou trabalhar com a criança assim, não tem febre, não está doente, mas está doente. Está doente emocionalmente, portanto, eu vou ficar aqui. E claro que essa presença é o que constrói a relação, claro que sim, não tenho dúvidas nenhumas. Mas claro que também percebo nem toda a gente possa tomar essa decisão, mas eu tinha esse poder naquele momento e tomei essa decisão, eu não vou sair daqui se a criança não está bem. E isso também é um peso que sai de cima de nós, porque nenhum pai nem nenhuma mãe vai trabalhar bem e com a cabeça no lugar e com capacidade para concretizar alguma coisa sabendo que a criança não ficou bem. E a vida retira-nos muitas vezes esse poder de estar no momento com os nossos filhos e de facto nós não podemos deixar que isso aconteça, porque são seres humanos que estão ali e precisam de nós. Se nós não estamos para os nossos filhos, não estamos para mais ninguém, não é? E se calhar é por isso que estamos tão desconectados uns dos outros, porque nem para os nossos filhos nós conseguimos estar. E por isso eu acho que essa é a base mesmo, é a base do estar em casa com os nossos filhos. Eu ontem também dizia, muito mais do que eles aprenderem a ler e a escrever, ou saberem fazer contas, ou aprenderem seja o que for, o que é importante é a construção da relação. Isso é mesmo o mais importante de tudo o que possamos fazer todos os dias, sim. Sem dúvida nenhuma. Sim, isso está mais do que visto, não é? E agora mesmo podermos ir experimentando, não é? Todas as famílias. Sim, e sabes que esse foi mesmo o último tema, o tema da segunda sessão da mentoria que estou a desenvolver, precisamente porque não consigo ver, ou tenho dificuldade em ver uma organização familiar que não esteja baseada nessa realidade, não é? De nos lembrarmos repetidamente que há muita coisa, se não mesmo tudo, não é? Embora também não colocando aqui o peso de precisarmos de ser supra capazes de estar sempre sintonizados, porque também não é isso, não é? Somos seres humanos, às vezes de uma maneira, outras vezes de outra, mas de facto a afetividade é algo que torna tudo com uma roupagem específica, não é? Até nas aprendizagens. E por isso, Raquel, como dei aqui um tema para a nossa conversa, que na verdade, como depois fomos, como é nosso costume, deixando fluir desta forma tão interessante, eu gosto tanto de ter aqui, Raquel, é ótimo, mas deixa-me agora fazer a ponte um bocadinho, outra vez, para a questão de como é que tu geres o teu dia-a-dia? Não necessariamente, eu sei que os teus dias são sempre diferentes, mas pegando aqui um bocadinho isto, como é que é? Eu tinha dado aqui o tema de educação e família, ideias e recursos, não é? Onde é que tu vais buscar então mais inspirações, agora mais da atualidade, quais são os teus recursos? Sim. E fazendo mesmo isto, que recomendações, partindo do pressuposto que o pressuposto é ninguém imitar ninguém, não é? Não precisamos de estar, mas de alguma forma é sempre tão bom partilhar ideias e a partir de uma ideia surge outra e surge outra. Claro que sim, claro que sim. Partilha aí, como é que tu estás agora? Em que é que te inspiras agora? Bem, eu ainda me inspiro muito em coisas que descobri há muitos anos atrás e continuam a fazer sentido para mim. As outras larguei pelo caminho, mas ainda há coisas que me inspiram. E estamos a falar de parentalidade, certo? Não estamos a falar de ensino doméstico neste momento. Pode ser as duas coisas. Na verdade, não é? Eu tenho estado aqui a conduzir a conversa mais para a parentalidade, mas com esta circunstância, não é? De sabermos que estamos
dedicadas a outro estilo, digamos assim, de tempo, não é? Sim. Com os nossos filhos. Portanto, vai por aí fora. Que recomendações Então, podes dar? Eu gosto muito da Mia em português. Ela não é portuguesa, mas fala português e está cá há muitos anos, portanto, que é a Mia do Miafulness. Ela é uma grande inspiração, sim. E é muito engraçado porque quando eu comecei a segui-la, ou as coisas que ela dizia, a forma dela estar também, havia ali algumas coisas que eu até nem gostava muito, mas acho que ela própria, como pessoa e como mãe, cresceu imenso também, então é muito inspirador olhar para ela e ver o crescimento dela e admiro muito o trabalho que ela faz e os conselhos que ela dá vão muito na minha linha de pensamento, naquilo que eu tento construir com os meus filhos. Então ela é uma inspiração muito grande e é bom porque ela tem a minha idade, ou até mais nova do que eu, ou seja, é muito contemporânea, está aqui no presente a viver a vida neste momento com os seus filhos ainda a crescerem. Então é uma grande inspiração para mim. Eu sigo a página dela no Instagram e gosto muito. Ela dá cursos também e gosto mesmo muito de seguir. Gosto muito de seguir outras famílias e mães, principalmente, normalmente são as mães, não é? Mas por acaso eu tenho aqui 2 livros, um de uma mãe e um de um pai, sobre unschooling. E sobre unschooling, eu gosto muito de seguir a Pamela Riquia, porque admiro-a mesmo muito na forma como ela já tem os filhos crescidos e todo o processo que ela fez com eles de crescimento. Foi muito, muito inspirador para mim eu li os livros e só me apetecia era acordar no dia seguinte de manhã e implementar tudo aquilo que ela falava. E ela fala muito nisso, de vivermos o dia-a-dia com os nossos filhos e olhar para eles e escutá-los e jogar os jogos que eles gostam de jogar e ouvir as músicas que eles gostam de ouvir e conversar sobre as coisas que eles gostam de conversar entre eles e perceber o que é que eles estão a dizer. Ou seja, fazermos parte da vida deles e do mundo deles e não o contrário, não sermos sempre nós a puxá-los para o nosso mundo, não é? A minha música é que é boa e os meus livros é que são bons. Não, é eles partilharem connosco as coisas deles e eu tenho descoberto coisas fantásticas, músicas fantásticas, livros fantásticos através dessa conversa com os meus filhos. E há muita partilha. E essa partilha é tão enriquecedora, tão bom. E foi com ela, com a Pamela Riquia, que aprendi a fazer isso. E uma das coisas que ela dizia era que jogava Minecraft com os filhos. Eu ainda não consegui chegar a esse ponto, porque aquilo para mim é um mundo à parte. Não consigo perceber aquele jogo, mas há outros jogos que eu jogo com eles. E é muito engraçado quando nós damos 10 minutos de uma tarde sentados ao lado de uma criança que está a jogar um jogo no computador, ou na PlayStation, ou no telemóvel, onde for, e fazemos perguntas à medida que ele está a jogar. As descobertas que nós fazemos nesses 10 minutos são tantas e sente-se mesmo que está a haver uma ligação, porque a criança sente-se vista e ouvida, porque aquilo é aquilo que ele mais gosta de fazer e nós estamos ali 10 minutos só para o ouvir. Então essas aprendizagens foram muito importantes para mim e posso-vos dizer que ela tem 2 livros que eu acho fantásticos. Um deles é o Free to Learn, que não é o do Peter Gray, é o dela, que é um livro muito pequenino, que fala das vivências dela com os filhos quando eram pequeninos, que os filhos agora já são adultos. E o outro que é o Life Through the Lens of Unschooling, que é muito, muito bom. Para mim são 2 livros de referência. E depois, da mesma forma, também um pai unschooler, que contou a sua história toda desde que os filhos nasceram, da casa que ele construiu. Ele vive no Vermont, portanto aquilo é quase no norte dos Estados Unidos, onde ele sai de casa com os esquis nos pés e no verão vai ordenhar as vacas, e as crianças nasceram na casa que ele construiu e viveram em liberdade total, cresceram a caçar animais na floresta. E esse livro é um livro muito bonito. Eles hoje também já são crescidos, já devem ter à volta de 21 e 19, talvez seja essa a idade deles, e na altura deviam ter 5 e 7 quando ele escreveu o livro. E é Homegrown, é este livro. Este livro é tão bonito, tão bonito. E ele escreve tão bem que o livro é quase poesia. É quase escrita em prosa, mas soa a poesia. É um livro mesmo muito, muito bonito. E depois, uma referência que eu continuo sempre a ter é o Peter Gray, não é? Com o Free to Learn também. Tem o mesmo nome que o outro, mas não tem nada a ver, que é este aqui, Free to Learn. Que ele fala muito, o livro é quase todo em relação à importância da brincadeira nas crianças, que como eles, através dos jogos e da brincadeira livre,
da brincadeira livre, e isto é importante dizer que tem que ser brincadeira livre, tem que ser eles a escolher o que querem fazer. Não são brincadeiras impostas pelos adultos, são brincadeiras em grupo, em que eles têm em grupo, escolhidas por eles, em que eles organizam sozinhos, em que eles uns lideram, outros não lideram, mas são as descobertas que eles fazem através dessa brincadeira livre que os constrói como pessoas. E então este livro é muito, muito bom e eu aconselho toda a gente a ler este livro. Sim, estas são as minhas inspirações. Também gosto muito de Gabor Maté, mas para outras coisas, para assim mais... Mas são as minhas inspirações do dia-a-dia de hoje, são estes. Também há muitas mães que sigo no Instagram, que eu gosto muito do Instagram como ferramenta de estudo e de conhecer pessoas novas e pessoas muito interessantes e coisas muito boas. E há algumas famílias que eu sigo e que também são muito inspiradoras e que é sempre bom. É muito bom encontrar pessoas que pensam da mesma forma que nós e que fazem o mesmo caminho e que o caminho funciona e que também encontraram muita paz nesse caminho. Isso é muito bom. Claro que também é bom lermos coisas diferentes, mas é sempre bom encontrar quem nos compreenda e quem siga o mesmo caminho que nós. E vamos fazendo descoberta, não é? Porque, como dizíamos há bocado, isto é tão dinâmico, não é? Que muitas vezes é através destas leituras, destes exemplos que vamos seguindo, das nossas conversas, das partilhas, do que é que vamos vendo como correndo bem, às vezes das dificuldades, de coisas concretas que surgem no dia-a-dia e que às vezes a conversar umas com as outras é que percebemos, olha, sério, estás a fazer assim? Ai, que engraçado. Então, olha, isso eu nunca tinha pensado. Sim. Ou o contrário, não é? Que é, sim, olha, também já fiz isso. E, sei lá, às vezes nas coisas simples que tu estavas a dizer há bocado, coisas como, sei lá, o sentar à mesa, o tomar banho, o usar sapato ou não. Não, mas ainda bem que tu falaste nisso, porque é importante dizer isso, que eu continuo a dizer, já disse isto noutras conversas e continuo a dizer, que esta comunidade que nós temos aqui, que nós temos a sorte de ter, não é? Porque acho que somos mesmo muito sortudas por ter esta comunidade de famílias que encontramos. E nestas trocas que nós fazemos entre nós mães, porque somos nós mães que estamos mais umas com as outras, são tão enriquecedoras, eu também me inspiro tanto nas outras mães e essa história do banho, ainda há pouco tempo falávamos disso, não é? Como outra mãe que dizia, já desistiram, quer saber se ele toma banho ou não toma banho? Eu também não, olha, quer lá saber, não vale a pena comprar essa guerra. Mas é muito bom. Não é naqueles detalhes que nas etapas de desenvolvimento depois vamos percebendo que isso acontece mais ou menos nas mesmas idades e que depois há outra fase em que precisamos de os arrancar do banho porque parece que metade do dia é passado dentro do banho. Não é? Exato. Tipo, vai passar, aproveita agora que a conta da água é baixinha. Exatamente, só depois não vai para pegar assim. neste exemplo. E é muito bom e é muito enriquecedor. Sim, e muitas vezes as partilhas do estou aqui desesperada, ajuda-me lá nisto e há sempre alguém que nos dá uma ajuda, que já passou por isso e essas partilhas são muito, muito boas e muito inspiradoras. Sim, este caminho assim, em comunidade é muito mais fácil, claro, mesmo a parentalidade não faz sentido sozinhas, claro. Sem dúvida. E é mesmo muito bom. Isso tem pressão e com muita partilha, reconhecendo que há muita coisa natural e que faz parte e que ninguém é perfeito, claro. Mas estamos todos a fazer caminho, isso é muito... Sim, e largarmos o controle. Eu acho que se tivesse que dizer a alguém um conselho, é mesmo largar o controle, porque é o que constrói a relação, é largar o controle. Quando nós queremos controlar a outra pessoa, criamos barreiras, acho que só levantamos barreiras em vez de criar relação, por isso é mesmo esta coisa de largar o controle, ir largando o controle. E se calhar estamos mesmo cá, digo eu, para deixar que as nossas asas se abram e, portanto, é tão bom podermos ter pais que nos deixam abrir essas asas, não é? Em vez delas ficarem sozinhas. É assim uma metáfora um bocado esquisita, mas é um bocadinho isto, às vezes, não é? Sim. Muito bem. Olha, Raquel, deixa-me agradecer-te assim profundamente ter estado aqui neste bocadinho, teres partilhado tanta coisa. Eu que agradeço ter estado aqui. Também dizer assim um bocadinho em estilo de intenção, não é? Também tenho muito, muito, muito desejo de que mais mães e pais possam reconhecer ou não é? Na experiência uns dos outros que caminho, não é? Que caminho podem desenvolver, libertar medos, libertar ideias pré-concebidas, e é um bocadinho com esse sonho que resolvi
começar o Descobrimos Prime, o Descobrimos, não é, que é esta marca, e o Prime, que é a plataforma informática onde estou a pôr tudo quanto é ferramentas que me vão surgindo, vídeos, mentorias, etc. Sim, que precisamos disso em português, não é? Exatamente, e chegam-nos muitos pedidos e às vezes é muito difícil, e nós as duas também partilhamos isso uma com a outra, não é? É muito difícil às vezes conseguirmos dar resposta a toda a gente, porque também nas nossas circunstâncias humanas não há sempre condições, tempo, por aí fora para dar resposta, e portanto queria mesmo terminar assim deixando aqui também o convite para que as pessoas possam conhecer um bocadinho mais do Descobrimos Prime. Está a decorrer a mentoria de três sessões, portanto já só temos a última, mas a qualquer momento as pessoas podem aderir na próxima quarta-feira às 9 da noite. A mentoria em si basta aderirem. Para sócios do Movimento de Educação Livre é gratuita, portanto assim também uma promoçãozinha ao movimento que vou fazendo, não é? Que sabes que é sempre aqui a minha questão, mas acima de tudo dar aqui assim um bocadinho a conhecer este desejo que eu acho que vamos tendo mais ou menos consciente ou mais ou menos com possibilidades de podermos ampliar para mais famílias esta possibilidade de fazerem escolhas conscientes. Isso é alguma coisa que eu acho. Sim, porque cada vez há mais famílias à procura dessas escolhas, não é? Cada vez há mais pessoas à procura de fazer diferente. Fazer de uma e os nossos forma filhos mais merecem, empática. nunca esquecemos que estamos a fazer por eles, não é? E Sim, claro. Há muitas vezes, a mim, e termino mesmo com isto, me perguntaram-me uma vez quando eu estava na fase de decisão se devia deixar de trabalhar ou não, e se devia optar na altura pelo ensino doméstico ou não, de um filho meu que agora já é adulto. Fizeram uma pergunta simples que é: vais fazer por amor? E eu disse sim, então não hesites. E acho que é tanto isto. Seja lá o que isto depois. É mesmo isso. É? Sem dúvida. Olha, obrigada Raquel, é sempre ótimo. Vou-te convidar mais vezes. Está bem? Vou-te convidar mais vezes. Sim, temos que continuar as nossas conversas fora daqui. Essas são muitas vezes. Obrigada a todos também que estiveram aqui um bocadinho e pronto, e cá nos encontraremos ou na mentoria ou na próxima conversa. Um beijinho, Raquel. Obrigada. Muitos beijinhos.